Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade ou irresponsabilidade que nós, enquanto influenciadores, blogueiros e criadores de conteúdo, temos em nossas potencialidades. Bora lá? Bom, meus amores, depois de mais de uma semana sem vídeo aqui no canal, voltamos, entendeu? Passei um azulzinho no olho, colei umas pedras e vim aqui falar com vocês. Primeiramente, eu queria dizer que esses últimos vídeos que acabaram não sendo feitos, não sendo postados, não tem exatamente relação com algum fator além da minha perspectiva, né? Além do que envolva a mim mesmo. Porque, pra quem acompanhou lá no Instagram os meus últimos stories, que foram poucos também, inclusive, viu que eu tava muito ocupado com uma questão, né, que era o concurso Miss Açaí, né, daqui do Festival do Açaí da minha cidade. E por isso eu acabei não conseguindo produzir todos os conteúdos que eu precisava, pelo menos para esse período de tempo, né. Então, é meio que por isso que não tivemos vídeos aqui no canal, tá? Alguns de vocês questionaram sobre a questão do Corrida das Blogueiras, se era meio que relacionado a isso, porque foi bem nessa época, na verdade, que aconteceu todo esse caos que tá instaurado ultimamente. Mas eu vou falar mais sobre isso durante o vídeo, afinal esse roteiro já estava pronto, mas eu resolvi encaixar ele no contexto que a gente está vivendo, dentro de todo esse caos, como eu já disse pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, caso você esteja aí me assistindo e não seja inscrito, inscreva-se aqui no canal para continuar acompanhando todos os conteúdos. Acho que vocês estão percebendo que a gente já tá num clima natalino, entendeu? Porque já é dezembro e é sobre isso. Não esquece também de ativar as notificações para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui, tá? E deixa o seu like nesse vídeo para qualificar e incentivar esse conteúdo, porque modéstia à parte, gente, olha, a make de hoje tá assim um sabor, e logo mais vai ter um photoshoot muito bonito com essa make lá no Instagram, tá bom? Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Bom, meus amores, como vocês já viram no título e na thumb, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa responsabilidade ou irresponsabilidade dentro da minha perspectiva e da perspectiva não só de uma pessoa que cria conteúdo, que é influenciador, pode ser denominado blogueira, mas também como uma pessoa que, né, acaba consumindo esses conteúdos de outros influenciadores, outros criadores e outros blogueiros. Bom, queria começar falando para vocês que quando eu lembro, né, de ter o primeiro contato com criação de conteúdo, com influenciadores, foi um contato muito orgânico, assim, sabe? Eu consumia muito aquela pessoa, aquele conteúdo, aqueles vídeos, aquelas fotos, mesmo sem antes nem sequer saber que aquilo se denominaria uma profissão ou algo sério. Não que fosse algo de brincadeira, ou que a pessoa transparecesse isso, mas é porque na época eu não ligava ou não lidava muito, né, como consequência de tudo isso. Então eu de certa forma conheci influenciadores, criadores de conteúdo de uma maneira muito orgânica e acabei me apaixonando por esses processos, tanto de consumir quanto de criar, também muito organicamente, sabe? De maneira muito fácil, eu diria, porque eu lembro que eu comecei a consumir criadores de conteúdo lá pelo começo de 2018 e em 2019 eu já tinha mais ou menos engatilhado uma parada de eu acho que eu gosto de fazer isso, talvez eu queira fazer isso. E mais ou menos assim foi dando esse primeiro passo, sabe? De conhecer essa perspectiva, como eu disse, não como profissão ainda, mas sim como algo de entretenimento, como algo que realmente agrega, mesmo que, né, minimamente dentro das nossas vidas. Bom, lembra que eu falei de agregar, mesmo que minimamente em nossas vidas? Essa foi uma das principais coisas que eu me questionei quando eu falei que eu queria criar conteúdo. Porque quando a gente fala em criação de conteúdo, e quando a gente vai estudar realmente a fundo essa ideia, a gente vê que não é simplesmente ligar o celular e começar a falar um monte de coisa. A gente precisa entreter, e isso é muito difícil, por incrível que pareça, pode parecer que não, mas é muito difícil. E a gente também precisa ter um propósito, não só pra gente que tá criando, mas também pra quem tá nos consumindo, né? Afinal, como diria a Nicole Baus, nós somos um produto, entendeu? Então, é muito interessante que a gente saiba, dentro dessas perspectivas, que existe sim um estudo, que existe sim muitas vezes um investimento, né, muito além do psicológico ou do mental, né, quando a gente para fazer essas coisas, mas também aquisitivo, né, de dinheiro. Eu, por exemplo, já cheguei a comprar alguns equipamentos, alguns deles deram pane. Para esse vídeo aqui, por exemplo, eu tive que comprar essas luzinhas de Natal, essas pedrarias. Óbvio que isso é um investimento e não um gasto, mas de qualquer forma é um dinheiro, né, que acaba indo, que poderia ser um dinheiro extra, investido em outra coisa. Bom, falando ainda um pouco sobre essa questão de agregar, né, dentro dos nossos conteúdos,
Eu, particularmente, sou uma pessoa que consome muito conteúdo que tem essa potencialidade, mas dentro de dois viés. Seja aquele conteúdo que me agrega, né, no sentido educacional, eu diria, que é aquele conteúdo que realmente fala sobre matemática importante, aquele conteúdo que agrega no sentido de que eu possa aprender alguma coisa diretamente nele, né? Não estou falando exatamente só sobre videoaula, mas eu vou citar o canal da Nathalie Neri, que tem reflexões lindíssimas e que é uma inspiração, inclusive, para que eu possa trazer esse tipo de vídeo para vocês, né? Ela tem um vídeo muito legal que é Será que odiamos influenciadores ou por que odiamos influenciadores? E esse vídeo foi um vídeo muito inspiração para fazer esse vídeo aqui também. E é sobre isso, sabe? Bom, como eu tava dizendo, eu gosto bastante de consumir esse conteúdo, né? Que tem esse propósito de diálogo, de conversa, de debate também sobre temáticas importantes. Mas eu também sinto que conteúdos como de humor, de entretenimento, reality shows, até daqui da própria plataforma, acabam me entretendo também. E acabam agregando de forma, né, mais bem-humorada, mais descontraída dentro da minha perspectiva. Porque às vezes eu acabo aprendendo coisas que eu não fazia ideia, assim, dentro de uma bobagem dentro do vídeo, sabe? Então é muito importante que a gente entenda essas duas lacunas e essas duas, né, potencialidades dentro dessa perspectiva. Vou citar novamente o Corrida das Blogueiras. O Corrida das Blogueiras, ele é um reality show que, além de te entreter muito por ter, né, a questão da convivência, das provas, dos desafios, dos apresentadores, dos jurados, dos participantes, do carisma de cada uma dessas pessoas envolvidas, ele também te ensina muito, tanto para quem, né, é influenciador e quer saber como se faz uma publi, como se segue no briefing, né, como se faz uma maquiagem por reprodução em tempo rápido, quanto também para quem está consumindo, para descobrir essa realidade que muitas vezes vocês não sabem, né? A gente só é acostumado a ver o material pronto e acabado, mas a gente não sabe geralmente o perrengue que o criador de conteúdo, que o influenciador, que a blogueira acaba passando para entregar minimamente com qualidade aquele material que você viu dentro do vídeo, da foto, do post que você acabou nem sequer muitas vezes curtindo, comentando ou compartilhando. Bom, falei agora sobre um pouco, né, da questão do influenciador e agora a gente vai entrar realmente na questão do como é responsável ou irresponsável algumas atitudes que a gente acaba tendo dentro e fora, né, da nossa perspectiva de internet. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que quando a gente é influenciador, criador de conteúdo, blogueiro, a gente tem que entender que a nossa voz ela tem peso e ela tem potencialidade 3 vezes mais do que a gente tem no nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia, às vezes a gente fala para grupo de amigos fechados, às vezes a gente fala para outras pessoas, mas num grupo fechado. Na internet não é exatamente assim que funciona. Na internet a gente tem um espaço de voz que deve e tem como ser usado para coisas que vão ser potencializadas para muitas pessoas. Mesmo que você não tenha, sei lá, um público gigantesco, aquelas poucas pessoas que te acompanham, elas vão, né, criar uma perspectiva dentro daquela fala que você teve, seja naquele contexto ou fora do contexto, entendendo da maneira com que elas entenderem. Então a gente precisa entender que a nossa fala é muito potencial dentro dessas todas as perspectivas de quem nos assiste. Então, ser influenciador hoje na internet é muito complicado, porque a gente precisa estar sempre atento, não só aquilo que a gente fala, porque eu sempre digo que quando a gente tem esse medo, é porque a gente precisa trabalhar algumas coisas dentro da gente, principalmente em relação a preconceito, a todas essas outras perspectivas que, né, podem gerar um possível cancelamento. Mas eu acho que a gente precisa estar atento para aquilo que a gente mesmo pensa, né? Eu disse sobre refletir sobre essas perspectivas que podem gerar um cancelamento, porque a gente não precisa externalizar para estar errado. Se a gente já pensa essas coisas, a gente já está errado. Óbvio que se a gente pensa e não fala, ok, tá errado, mas não acabou verbalizando isso. Mas agora, se você tira um vídeo, um conteúdo, um momento da sua vida para falar sobre isso no seu canal, no seu Instagram e trazer isso à tona não só para você e para o seu grupo de amigos, mas para centenas de pessoas que podem e estão te assistindo, é muito complicado. Eu digo isso porque alguns de vocês perguntaram se eu não estava criando conteúdo por conta das polêmicas do Corrida das Blogueiras. Porque afinal, eu acabei me envolvendo com o projeto, trazendo a reprodução das provas, reproduzindo a estética do programa. Mas eu queria deixar bem claro que não foi sobre isso, já expliquei lá no começo do vídeo que foi por outras questões. Infelizmente a gente não vai ter a reprodução da prova nem da terceira nem da quarta, porque, né, do terceiro e quarto episódio.
porque não deu tempo, eu fiquei muito enrolado essa semana, até porque eu ainda estava finalizando as minhas provas, mas a partir de agora a gente já vai ter vídeo de especial de Natal, entendeu? Então, a criação de conteúdo é algo que ela é constante, mas a gente também não pode se prender a algo específico para conseguir produzir, para conseguir crescer, para conseguir se potencializar. Afinal, eu particularmente acredito, né, que mesmo a internet não sendo, gente, eu quero muito reforçar isso, ela não é um lugar para todo mundo, no sentido de que a gente não vai ser totalmente acolhido por todo mundo, a gente não vai ser totalmente ovacionado por todo mundo, vão existir críticas, vão existir, né, opiniões preconceituosas, e a gente tem que estar meio que, né, pronto, não pronto, mas pelo menos ciente de que isso pode acontecer, né? E isso é muito triste quando vem de alguém que deveria nos apoiar porque passa exatamente por aquilo que a gente está passando ou já passou dentro de criação de conteúdo, da nossa perspectiva de produção, que muitas vezes é cansativa, é exaustiva, a gente precisa, né, tirar o tempo que a gente não tem para fazer essas coisas. Então eu particularmente queria dizer para vocês que essas atitudes, elas trazem sim um viés irresponsável para o criador de conteúdo, porque ele passa tudo menos uma profissionalidade, sabe? Tudo, porque eu particularmente não gosto de briga, não gosto de treta. Sou a pessoa que fala mal dos outros no grupo de amigos? Sou a pessoa que fala mal dos outros no grupo de amigos. Mas eu particularmente, eu espero nunca pagar com a minha língua, mas vocês nunca vão ver um vídeo nesse canal falando sobre treta de fulano, com briga de ciclano e querendo cancelar Beltrano, porque esse não é, sabe, não é a minha linha editorial, não é sobre o conteúdo que eu quero produzir, não é sobre a ideia que eu quero que levante a minha potencialidade enquanto criador. Então, aguardem maquiagens artísticas, aguardem fotos criativas, aguardem diálogos como esse, aguardem revisões de episódios, aguardem provas, mas não aguardem simplesmente falar sobre perspectiva de fulano, ciclano e beltrano para tentar crescer na internet. Bom, meus amores, esse é um vídeo bem rapidinho, é um vídeo de diálogo, de desabafo, onde eu queria realmente conversar com vocês. Não esqueçam de deixar o feedback, a opinião de vocês aí nos comentários, porque principalmente nesse tipo de vídeo, isso é muito importante, tá bom? Bom, meus amores, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueçam de ativar as notificações também, porque vai ter conteúdo de Natal nesse canal. Até o próximo vídeo.